Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta na série dos personagens bíblicos com mais um personagem para vocês. Hoje eu vou falar sobre Sansão. Ele não estava na minha lista de prioridades, mas como eu assisti a uma série com ele, então eu resolvi falar sobre ele porque a história ainda tá, né, na minha memória, mais claro na memória, tá? Então, quem foi Sansão? Os pais de Sansão, a mãe, né, era estéril, não podia ter filho. Um anjo do Senhor apareceu para ela, né, para a mãe dele, dizendo que ela ia conceber, que ela era estéril, mas ela ia conceber um filho, no qual ela não poderia passar navalha na cabeça dele, e ele ia ser uma pessoa que ia iniciar a libertação do povo. Que libertação é essa? Mais uma vez, o povo, né, de Israel fez coisas maus, né, perante o Senhor, e ele colocou o povo de Israel na mão dos filisteus, um povo chamado filisteus, em torno de 40 anos. Então, Deus teve compaixão e resolveu colocar uma pessoa que pudesse iniciar a libertação dessa, como se fosse uma escravidão. Ele concebe, ele nasce, ela coloca o nome dele de Sansão, e Deus abençoa ele do nascimento, né, até quando ele cresce. Só que aí o Espírito do Senhor começa a instigar ele, né? Para ele ir, começa a ter alguma coisa que é um motivo para brigar contra os filisteus. Então ele vai lá para a cidade próxima lá dos filisteus, eu não sei qual é o nome da cidade. Ele já grande, né? E conhece uma mulher lá e se apaixona por ela e diz aos pais que quer, só que ela é filisteia, né? E ele diz aos pais que quer que tome ela por esposa. E os pais não concordam, né? Diz, tantas mulheres aqui em nosso povo, você quer tomar como esposa uma mulher que é do povo inimigo? Mas aí ele não quer saber. Ele quer ela e pronto. Então, o que acontece? Nenhuma dessas idas, né, para a localidade onde ela mora, ele foi, um leão encontrou ele, e ele conseguiu, o Espírito do Senhor se apossou dele, e ele conseguiu estraçalhar o leão como se fosse um cabrito, e aí ele deixa o leão lá e vai embora. Aí nessas outras também idas e vindas dele, ele volta pelo mesmo caminho que estava o leão, e ali dentro do leão, lá dos ossos e tal, e das carnes, tinha um favo de mel. Aí ele vai, tira esse favo de mel, leva pra casa e todo mundo come, sem saber de onde veio. E ele ficou com isso na cabeça, acredito, né? Só sei que ia chegar da hora do casamento dele, ele vai e se casa com essa mulher filisteia. Nessa época, o casamento durava 7 dias. Aí ele foi e propôs um enigma. Tinha 30 soldados lá, e ele chamou esses 30 soldados e disse que se eles acertassem esse enigma, ele daria uma peça de roupa a cada um. E eram 30. E nessa época era muita coisa, entendeu? Aí ele foi e soltou o enigma, né? Que era: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Uma coisa assim. E para eles tentarem adivinhar o que era alguma coisa a ver com o leão, né? Só que ninguém sabia nada sobre esse leão. Aí só comentavam sobre isso, e eles resolveram chamar a esposa e dizer: se você não persuadir seu marido para que ele conte a você e você conte pra gente, nós iremos matar você e seu pai, tocar fogo na sua casa. Aí ela ficou desesperada, né?
Aí começou a instigar ele, dizer que ele não amava ela, porque ele não contava pra ela esse enigma. E ele disse, eu não contei nem aos meus pais porque eu contaria a você. Só que mulher é fogo, né? Mulher quando quer... Aí tanto ela persuadiu que ele acabou contando pra ela. Aí o que ela fez? Foi lá e contou pros soldados. Aí no último dia, os soldados foram e disseram a eles a ele que sabia. Aí foi e disse que o que é mais forte do que um leão e mais doce do que o mel, alguma coisa assim. Aí ele ficou furioso. Ele disse, se vocês não tivessem ido atrás da minha esposa, vocês jamais saberiam. Só que aí ele saiu furioso da casa e encontrou um local onde tinham os soldados repousando. E ali ele matou 30 soldados, retirou as roupas deles e levou nas costas 30 fardos de roupas e chegou lá na casa do sogro dele e jogou assim a roupa para todo mundo. Disse, aí está a minha promessa. Aí saiu. Só que quando ele saiu, o pai dela pensou que ele não voltava mais, porque pensou que ele ficou com muita raiva. Aí foi e deu ela já estava casada com ele, né, pra coisa não ficar muito ruim, deu ela a um dos soldados. Aí, o que acontece? Passa um tempo, né, ele resolve voltar para visitar a esposa dele. Quando chega lá, que sabe, aí o pai vai e diz, eu pensei que você não voltaria mais e eu dei ela a um soldado, a outra pessoa. E se você quiser, você pode ficar com a mais nova, que é mais bela do que ela. Aí ele ficou mais enfurecido ainda, né? Ele saiu assim, ele se sentiu traído pela esposa por causa do enigma e ainda traído de novo, porque o pai deu ela a outra pessoa. Então ele foi, era na época da colheita e ele foi... Eu não entendo bem a história, como foi que ele pegou raposas, sei que ele queimou toda a plantação de trigo, que já estava para serem colhidos. E ele queimou tudo ali na região. E aí daí os filisteus preocupados, né? Quem fez isso? Aí disseram, foi Sansão, porque o pai da mulher dele deu a esposa a outro. Aí foi o que eles fizeram, mandaram queimar o pai e ela. E a esposa colocando a culpa também neles, entendeu? Então, eles morreram. Aí, Sansão volta lá pra... Ele não volta para o povo, para onde ele morava. Ele vai para outro povo também de Israel, né? De uma das tribos de Israel. Parece que ele é da tribo de Dan. E ele vai para outra tribo. E ali... só que aí a fama dele já corre por todo o povo filisteu, né? Eles querendo capturar ele. Aí eles foram e chegaram a descobriram que ele estava lá e chegaram a esse povo, mais de 3.000 soldados, e disseram que se eles não entregassem Sansão amarrado a eles iam matar todo mundo lá, né? E aí eles chegaram para Sansão e disse, por que você veio para cá, agora o nosso povo vai morrer e eles querem que a gente entregue você amarrado e tal. Aí Sansão pegou e disse, então tá, me amarre e me entregue a eles, contanto que vocês não façam nada comigo. Tudo bem. Eles foram, amarraram ele e entregaram Sansão todo amarrado a eles. E aí o que é que acontece? Isso tinha 1.000 soldados quando capturaram ele. Então, quando Sansão, né, se sentiu ameaçado, ele quebrou as cordas que tinham amarrado eles e começou a lutar com todos os homens com uma queixada de jumento, de osso, né, de jumento. E essa foi a arma dele, enquanto os outros tinham espadas e mais outras coisas, escudos. Ele matou 1.000 homens só com uma queixada de jumento. Aí quando terminou lá a matança, ele caiu, né, assim muito fraco e ficou com muita sede. Aí olhou para um lado, olhou para o outro, não via água de jeito nenhum e disse a Deus, eu matei 1.000 homens e agora eu vou morrer de sede. Aí Deus vai e faz com que uma rocha lá caia água e aí ele
bebe água e ele se recupera de tudo que aconteceu. E aí, Sansão, ele julga o povo, ele é juiz, né? Ele é considerado um juiz entre o povo filisteu. E ele julgou o povo por 20 anos. E aí, né, nessas idas e vindas dele lá para a cidade dos filisteus, ele conhece Dalila, né? Provavelmente uma moça muito bonita, uma mulher muito bonita. E ele se apaixona perdidamente por ela. E aí os filisteus tomam nota disso, né? E os príncipes do palácio oferecem a ela, sabe que ele tá, né, tendo encontros com ela. Aí oferecem a ela muito dinheiro, parece que é mil ciclos, uma coisa assim, de prata. O que encheu muito os olhos dela, né? E para ela descobrir, porque eles começaram a perceber que tinha alguma coisa por trás dessa força. Então eles queriam saber. Tem uma parte que diz que ele arrancou até os portões da cidade. E assim, eles viam que a força dele era fenomenal. Então eles queriam saber o motivo. Então disseram a ela que eles pagavam esse dinheiro se ela descobrisse em que consistia essa força dele. E ela aceitou. Então, mais uma traição, né? Ele foi traído por uma mulher filisteia e caiu nas mãos de outra mulher filisteia de novo. Então, ela vai e tenta, né, persuadir ele e perguntar em que consiste a força dele. E ele, por 3 vezes, engana ela na brincadeira, né? Dizendo, se você fizer isso comigo, eu vou perder minhas forças. Se você fizer... Aí ela vai e faz e testa ele. Aí ele vai e se desamarra todo. Aí ela diz, você tá brincando comigo, você não me ama, porque você não confia em mim, aquela mesma ladainha, né? Até que ele, muito apaixonado, né, caiu nas lábias dela e disse que a força dele consistia no cabelo, né? Ele não podia cortar as tranças, porque ele era consagrado de Deus, né? Consagrado a Deus. E aí ela percebeu que dessa vez ele estava falando a verdade. Aí foi e avisou os príncipes. E aí ele por um acaso adormeceu assim no joelho, no colo dela. E ela chamou uma pessoa de fora e veio e cortou as tranças dele. No que cortou, aí ela foi e disse, né, os filisteus estão vindo. Aí quando ele se levanta, que olha, né, o cabelo cortado, Dalila, o que foi que você fez? Aí automaticamente eles já prendem ele e furam os 2 olhos dele. E aí ele é preso, né? Vai lá para as prisões, os calabouços da vida e colocam ele para ficar rodando um moinho. Só que assim que corta o cabelo dele já começa a crescer novamente. Eu não sei por quanto tempo ele ficou preso, sofrendo lá, não sei. Mas eu sei que os príncipes se reúnem, né, lá no palácio para comemorar a prisão dele e ver que agora eles não têm mais nenhuma ameaça. E aí, o que acontece? Chama ele para ficar aqui para que possamos rir da cara dele. Aí vai e traz ele lá pro palácio onde eles estão. Aí Sansão vai e pede ao rapaz que levou ele, me coloca entre uma coluna e outra, me coloca entre uma coluna e outra. Só que ele tava cego, porque ele não tinha como ir, por isso que ele pediu, né, que ele tava cego. Aí só sei que ele vai e ora a Deus, e pedindo, Senhor, me conceda só mais essa vez força, para que eu possa me vingar dos filisteus. E aí ele se agarra lá com as colunas do local onde eles estão, né? Não sei se é castelo. E consegue derrubar toda a estrutura. E ele diz, morreu com os filisteus. E ali ele morre, e na morte dele, ele matou mais filisteus do que em vida. E qual a mensagem que eu vejo em relação à história de Sansão, né? Não tenho nenhuma dúvida da salvação dele, tá? E assim, Deus abençoou ele,
E eu acho assim que a gente deve pedir muita orientação e discernimento a Deus para tomar certas atitudes, porque assim as consequências vêm, né? Deus não vai deixar de abençoar. Se for alguma coisa que precise de perdão, você vai ter o perdão, mas você não vai se livrar das consequências, né? E foi o que aconteceu com ele. Ele, por 2 vezes, ele agiu de uma forma não sábia, né? Por ele ter passado informação que não era para ele ter passado, então ele acabou pagando as consequências por isso. Então devemos ter muito discernimento e sabedoria com o que devemos compartilhar e como devemos agir. Embora ele tenha cumprido o seu propósito, né? Que Sansão cumpriu o propósito dele, mas ele sofreu as consequências. E o mesmo ocorre conosco, né? Muitas vezes nós nos desviamos do caminho, do propósito, né? Mas a gente não perde a bênção, né? Mas a gente sofre as consequências e às vezes as consequências são irreparáveis, né? Então, que tomemos a história de Sansão como um ensinamento para nós, né? E mais uma vez, não deixe as histórias bíblicas, os personagens bíblicos morrerem. Acho que vou fazer uma lista, né, de quem, não sei ainda qual será o próximo, mas espero que vocês estejam gostando, tá? Que vocês possam passar essas histórias para os seus filhos, para que eles contem aos filhos deles. E a Bíblia é uma palavra viva e eficaz, né? E quanto mais você lê, veja coisas que aconteceram há milhares de anos e serve para os dias de hoje, né? Então espero que vocês sejam abençoados e possam abençoar outras pessoas também.